Bom, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de estreia aqui do Mid Health. E a gente está com uma pessoa aqui super especial, né? Uma pessoa que vem fazendo um trabalho fantástico e disruptivo no mercado de saúde. Eu estou falando de Vitor Aceituno. Ele é médico com MBA em finanças, empreendedor, investidor na área de saúde aí há mais de 10 anos, fundador da Live Healthcare, uma empresa adquirida pela Informe Group em 2018, focada em eventos para o segmento de saúde, e fundador e presidente, né, atual da SAMI, operadora digital de plano de saúde focada em empresas e que levantou mais de 250 milhões de reais de investimento de alguns dos principais fundos de Venture Capital aqui do Brasil. Vitor, muito obrigado, amigo, por ter aceitado o nosso convite. Super prazer de estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, que legal, que bacana, cara. Conta um pouquinho a sua história aí. Eu sei que você é médico, mas desde a faculdade de medicina já gostava da tecnologia aí, né? Acho que como médico, a gente tem uma missão de cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas a gente pode fazer de várias formas. Tá? Uma delas é estar atendendo no consultório, uma delas é estar aí pessoa a pessoa entendendo os problemas delas, as queixas, as expectativas, as doenças, os tratamentos. Mas quando a gente, de fato, quer começar a aprofundar em cuidar das pessoas, a gente começa a entender que o contexto em que elas vivem e como elas são tratadas e como é que o sistema de saúde funciona ou não funciona para elas, impacta muito a saúde delas. Então, muitas vezes você vai atender um paciente e vai pedir um exame e ele fala, não consigo fazer esse exame porque eu não acho em lugar nenhum. Ou não consigo fazer esse exame porque eu não tenho dinheiro para pagar. Ou esse medicamento aqui eu tenho uma alergia, ou esse medicamento eu não consigo comprar, esse medicamento o meu plano de saúde, ou essa cirurgia, meu plano de saúde negou, ou a fila do SUS leva 6 meses, 1 ano para... Então tem muita coisa que para uma pessoa ser cuidada depende, né, além do que é o médico simplesmente acertar o diagnóstico e prescrever a conduta correta. Né? Tem muitas outras coisas que influenciam o sucesso de alguém ser cuidado ou não corretamente. Fora isso, quando a gente aprende na faculdade de medicina de uma coisa que o pessoal chama dos determinantes sociais da saúde, que é o contexto em que as pessoas vivem. Por exemplo, o CEP de alguém, né, onde a pessoa mora, diz muito sobre a saúde da pessoa. Porque tem a ver com saneamento básico, né, água potável, água encanada, tem a ver com habitação, qualidade, segurança pública, tem a ver com vacinação. Então, simplesmente onde a pessoa mora, pelo contexto que ela tem ali, dessas coisas de segurança, alimentação, higiene, etc., isso já impacta muito a qualidade de vida de alguém. Uma das coisas que mais fez a gente viver mais no último século foi vacinação e saneamento básico. E não Perfeito. hospitais, cirurgias, medicamentos e tal. Então, para ser um médico melhor ou para cuidar melhor das pessoas, em algum momento eu entendi que eu precisava ir além das 4 paredes de um consultório e da jornada de uma pessoa para poder olhar a jornada sistêmica das pessoas. Isso naturalmente me levou a empreender, a começar empresas no setor de saúde e a entender como é que a gente conseguia trazer acesso, e acho que a SAMI, na minha carreira, talvez é a coroação disso, né? Perfeito. Do ponto de vista de ser uma empresa que o core e a missão das pessoas é literalmente trazer acesso a que pessoas que não têm plano de saúde possam ter, em pessoas que estão na fila do SUS possam sair de lá e ser tratadas rapidamente num outro lugar, em que pessoas que não conseguiam pagar um plano possam pagar e possam ter uma opção de acesso. O Brasil é um dos maiores mercados de plano de saúde do mundo, mas apesar disso 80% não tem plano de saúde, 75% e tal, e não vem melhorando, não vem aumentando, aumentou um pouquinho na pandemia, mas historicamente vem até diminuindo a penetração de plano de saúde. Então é uma coisa que a gente entende e trabalha, né, que a SAMI possa reverter essa tendência para quem sabe metade ou 100% dos brasileiros tem um plano de saúde. Né? Perfeito, mas vamos regredir um pouco aí sua história. Legal. Regredir um pouco. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente já acompanha o seu trabalho há um certo tempo. Eu sei que você sempre foi um cara que gostava muito de gerar conteúdo, né? Gerar conteúdo. Então, lá atrás você lançou um portal que era o Empreender Saúde. Já acompanhava esses conteúdos lá. Como é que surgiu essa ideia? Cara, porra, tô com esse sentimento, quero produzir. Como é que foi isso, cara? Legal. Na época da faculdade, onde eu comecei a querer montar um primeiro negócio, e a gente ficou procurando, conversando com empresários, tentando entender aonde tinha, né, a nossa missão, né? E ali, naquele momento, o meu primeiro sócio, que foi o Fernando Sembranelli, que era um médico também,
eu brinco que a gente não encontrou a primeira missão ali, porque a gente ficou falando com vários empresários e tentando entender os negócios deles, e essa busca virou a missão, porque a gente começou a falar com tanta gente, e a gente começou a falar, poxa, eu tô falando com alguém tão relevante, eu queria que mais gente escutasse essa história que eu tô escutando aqui. Vamos escrever? E até era uma boa maneira de acessar as pessoas, é falar assim, poxa, eu quero fazer uma entrevista, eu quero conhecer a tua história. Então a gente aprendia e também produzia um conteúdo daquilo. Perfeito. Então, ali estava quarto ano da faculdade, provavelmente com 19, 20 anos, comecei a visitar empresários da área de saúde, empreendedores, e começar a contar as histórias, né? Rede de clínicas, pequenos, sei lá, laboratórios, pessoas que estavam trabalhando com adesão medicamentosa, empresas de tecnologia, que estavam começando a surgir a primeira geração das health techs, as empresas de tecnologia na área de saúde. Então eu comecei a contar essas histórias, eu comecei a produzir conteúdo. Isso foi em que ano? Isso foi 2010, aproximadamente. 2010, perfeito. Né? E aí em 2010 começa a produzir conteúdo virtual, através do portal e dos eventos, porque evento também era uma boa maneira de acessar as pessoas. Então vocês também tinham uma plataforma de eventos? Tínhamos. Perfeito. A gente fez entre 2010 a 2013, acho que a gente fez 23 eventos diferentes, antes de entender que eventos ia se tornar uma coisa ainda mais relevante. A gente, a partir de 2014, realmente assume eventos como talvez até o negócio principal, né? Mas a gente fazia digital e presencial. O digital, você tinha algum meio de monetização lá no portal? Não. Anúncios, não? A gente discutiu, teve pequenos anúncios, mas nunca foi o principal. E a gente nunca fez o famoso paywall, né? Que as pessoas falam de você ter uma assinatura ali. Tá. O tamanho do público e talvez o segmento, talvez não justificasse o esforço de ter ali uma assinatura, né? E naquele momento a gente estava muito menos focado na monetização e muito mais no aprendizado mesmo. Eu estava na faculdade, né? Meu sócio tinha emprego, trabalhava. Então a gente está muito mais pela construção, pelo aprendizado. Networking, né? E do que a monetização. A monetização começou a vir talvez no 4, no 5 já. Que a gente falou, poxa, legal, estamos fazendo isso aqui há um tempão, mas em algum momento tem que pagar as contas, né? Então ali a partir do 3 ou 4 talvez, a gente começou a ir buscar maneiras de monetizar aquele trabalho, aquela comunidade, aquela experiência que a gente tinha construído. Perfeito. E aí, 2010, 2013, 2014. E aí vocês entram numa nova fase que foi a união aí de vocês com a IT Media, que é um grupo que na época fazia um trabalho muito forte também no segmento de saúde. E aí vocês formaram uma outra empresa. Perfeito. Dezembro de 2014... né? Foi quando a gente juntou com a divisão de saúde que a IT Media tinha, que eles tinham revista impressa, eles tinham eventos e eles tinham o digital. Então, de tudo que nós fazíamos e eles faziam, basicamente a gente só não tinha revista impressa, mas que era uma coisa que a gente sabia que ia diminuir, a revista impressa estava diminuindo já em todos os segmentos, né? Então a gente viu muita sinergia ali. E eles tinham muito mais tempo, muito mais experiência no segmento, mas eles iam, né, focar ali mais na parte de tecnologia, então a gente viu a oportunidade de reunir a metade, vamos dizer assim, deles que fazia saúde com a nossa empresa. E em dezembro de 2014 nasce a Live como uma fusão dessas duas empresas, e a Live, e aí, dado todo o aprendizado que a gente tinha dos dois negócios, a gente entendeu que eventos era um negócio ali de maior potencial, e que era maior inovação, talvez, ou maior diferenciação que a gente podia trabalhar, apesar de eventos ser uma coisa milenar. A gente entendeu que naquele segmento era onde a gente tinha que atuar mais. E o modelo do evento, o modelo de negócio, relacionamento, lazer, né? Exato. A área de saúde, como ainda talvez várias áreas, ela é muito desconectada e a gente percebeu que, apesar da internet, da informação que hoje está tão disponível, não é incomum você conversar com um CEO de qualquer empresa, em qualquer segmento, e falar, você conhece tal coisa? Não conheço, não tive tempo. Você conhece tal pessoa? Não conheço, nunca foi apresentado. Então, apesar da internet e do alto nível dos CEOs com que a gente conversa, e conversava ali na época, a gente percebeu que ainda tinha muita assimetria, muita coisa que as pessoas não sabiam, que as pessoas não viam, até porque talvez estavam focadas na operação das suas empresas, nos seus negócios. Então elas viam muito valor em ser abduzidas ali durante um período para um evento presencial e ter uma imersão em conteúdo, ter uma imersão em relacionamento
e se conectar e aprender com coisas Com e marcas pessoas também, que elas né? não... Com marcas, com coisas que elas não estavam, né? É muito fácil a operação da gestão de uma empresa te absorver a ponto de você não saber o que está acontecendo lá fora. Verdade. E o mundo hoje muda tão rápido, e acho que tanto o digital quanto os eventos, né, era uma oportunidade das pessoas aprenderem o que está acontecendo lá fora. E aí em 2014 a gente foca então nos eventos e leva a empresa até 2018, quando é adquirida pela Informa Group, né? Perfeito. Que Informa Group, que é a dona da Feira Hospitalar hoje, né? E é a maior empresa de eventos do mundo, Do uma empresa mundo. de 11 mil funcionários, 3 bilhões de pounds de faturamento, tem as ações negociadas na Bolsa de Londres. Então é uma empresa realmente multinacional, à escala global, acho que eles fazem 550 feiras e eventos no mundo. Muita coisa, né, cara? Então era o core deles, né, e podia levar a nossa empresa para um outro nível. Então né, em 2018 a gente entende que a próxima fase da empresa é essa. E assim, engraçado que na época que vocês se uniram à IT Media, eu acho que é o que você falou, né? Acho que a IT Media tem dois braços muito fortes, TI sempre foi muito forte deles. E eu acho que o que a Adelson, principalmente a Adelson, viu em você, foi, cara, esse cara é o cara que vai tocar o nosso braço de saúde aqui, vamos fazer a coisa acontecer. Pô, show de bola, cara. E assim, você depois, lá em 2018, quando a empresa foi vendida, né, eu soube uma história também de bastidor que o diretor da Informa, você chegou nele e falou, pô, cara, ó, talvez seja um momento aí, não, pô, se fosse bom você não queria me vender, tem isso, né? Isso aí. É isso aí, a gente procurou, eu acho que as pessoas me perguntam muito sobre momento de vender a empresa, se vender a empresa, etc. Eu acho que é uma coisa muito situacional, né? Você tem que entender em cada passo da empresa, assim como na vida, né? Se o próximo passo vale o esforço, né? Então, dá um exemplo, né? Eu e minha esposa, a gente tem 2 filhos, né? Aí eu falo assim, vamos ter o terceiro? Será que, né, vale o esforço? Será que é a fase de vida e tal? Né? Então, em cada momento, cada decisão, você tem que olhar se é aquela melhor decisão naquele momento. E na empresa é a mesma coisa, né? Em algum momento a gente entendeu que nos 3 anos e meio de live, quase 4 anos que a gente conduziu ali, a gente entendeu que tinha levado a empresa para um outro patamar, né, de produto, de lucratividade, tinha levado a empresa de entrega de valor para o mercado. Perfeito. Realmente era uma empresa superior ao que quando a gente começou em 2014, nessa empresa pós-fusão, mas a gente entendeu que o próximo passo ele era muito maior e ia precisar de mais capital, ia precisar de uma energia que a gente entendeu que não faria sentido. Faria sentido esforço, né? E ao mesmo tempo, acho que 1 ou 2 anos antes, o BM Informa tinha comprado a Feira Hospitalar no Brasil. Então eles estavam se posicionando já, né, com uma das maiores feiras do mundo, né, em saúde no Brasil. E a gente entendeu que fazia sentido, a gente procurou. E é um conceito totalmente diferente, porque o conceito da hospitalar é feira. Exato. O conceito de vocês é um evento mais corporativo, mais negócio, é um outro tipo de business que fazia total sentido para eles, né? Exato. E era exatamente esse o desafio deles, né? Porque apesar de ser uma das maiores feiras do mundo, acho que no Brasil são 40 mil visitantes, 1.000 expositores, alguma coisa assim, é um evento gigantesco. Só que ele dura 4 dias do ano e o resto do ano ele tem menos expressão. Perdeu o contato, conexão. E aí o nosso portfólio, que era mais forte no digital, que tinha outros 2 eventos no calendário do ano, complementaria a jornada de relacionamento com o mercado de saúde muito bem, né? E potencializaria as coisas que cada uma das empresas faz, além do fato de que, como eles são, né, um grande feirante, né, eles são uma grande empresa de fazer eventos com operação de escala, de compra de, né, material, contratação de fornecedor e tal, eles poderiam levar a própria estrutura dos eventos de qualidade, de custo, para um outro nível que a gente não tinha essa escala para fazer. Então, nesse momento, a gente entende que o melhor movimento é esse. A gente leva para eles, leva para o Jean-François, que era o CEO. Fala, Jean, acho que vocês têm que comprar nessa empresa. E ele fala assim, bom, se fosse bom, você não vendia. Eu falo, caramba, né? Não esperava essa resposta. Dados 6 meses ele volta e fala assim, acho que a gente tem que comprar a sua empresa. Eu falei, tá vendo? Demorou 6 meses para entender. Agora você vai pagar outro valor, cara. Então, tava pensando num valor, né, agora já é outro, já cara. é outro, né? Quando só eu entendia, tinha um preço. Quando agora os 2 entendem, tem um outro valor, né? Pois é. Então, mas aí a gente fez por entender que era a melhor etapa para a empresa, para os funcionários, para os clientes, todo mundo ia ganhar com isso, né? Então... Muito bom, cara. Então, em 2018, aí quando saiu ali, pulou fora da live. E aí qual foi a sua jornada a partir daí? Eu sei que você começou a investir em algumas startups, né? Eu sempre
desde a Live eu já investia. Em paralelo à Live, a gente montou uma aceleradora de startups de tecnologia, chamada Berrini Ventures. A gente investiu entrou de sócio acho que foram 7 empresas no total. Uma delas deu certo, foi a Vita, foi vendida para a Stone em 2020, foi vendida para a Stone. Então a gente já tinha, né, sempre teve experiência de estar no ambiente, ou estar investindo diretamente, ou tendo sócio de startups de tecnologia na área de saúde. Quando a gente produzia conteúdo e entrevistava empresas, o Empreender Saúde, a gente olhava empresas fantásticas sendo construídas e a gente queria poder participar mais daquela jornada. Então, a aceleradora e hoje os meus investimentos pessoais são uma maneira de poder participar mais do ecossistema de saúde do que tendo numa empresa só, né? Legal. Mas aí, a partir de 2018, quando eu fiz a venda e tendo um pouco mais de capital na pessoa física, eu pude começar a investir mais. Então, desde lá, acho que eu devo ter investido em mais umas 6 ou 7 empresas, talvez, no Brasil e nos Estados Unidos. Depois da venda, eu comecei a investir nos Estados Unidos também, né? Algumas empresas e fundos lá. E aí, logo depois da venda, surgiu ali uma conversa, uma oportunidade de montar uma segunda coisa, que era o nascimento da Sami. Perfeito. Né? Eu ia te perguntar sobre esse Day One da Sami aí. Exato. Day One da Sami, ele teve, talvez, é difícil dizer um Day One, né? Porque eu acho que, como é um projeto tão ligado ao nosso, né, DNA, nosso sonho, nossa história, é difícil você pegar um Day One. Na verdade, parece que cada dia construiu, né, o presente, né? Mas o que eu vi muito nas empresas que eu visitava, que eu entrevistava, que eu produzia conteúdo, etc., era que quase ninguém estava feliz na área de saúde, porque o setor vinha sofrendo com envelhecimento populacional, com novos medicamentos, novos tratamentos cada vez mais caros. O setor vinha sofrendo com falta de tecnologia comparado com outros mercados, e isso trazia uma experiência truncada para o usuário, que, né, o usuário está acostumado a chegar em casa, abrir o Netflix no iPad e ter uma experiência super fluida para acessar conteúdo, para, né, ter entretenimento. Perfeito. Quando ele chega na área de saúde, ele vai num lugar que muitos ainda são papel, né, muitos consultórios ainda atendem em papel e toda a experiência é papel. Quando tem algum sistema, parece aquele Windows 95, né? Super rústico, assim, super difícil de, né, experiência muito pouco fluida, experiência ruim. E ele fala, poxa, mas por que é tão ruim, né? Se quando eu compro na internet, se quando eu uso o meu iPad, quando eu uso o Netflix, quando né, a experiência é tão melhor, por que na saúde é tão ruim, né? E vendo todas essas coisas, eu entendi que tinha uma transformação para acontecer na área de saúde, assim como aconteceu no setor, né, em todos os outros setores. E aí eu falei, poxa, quando isso aqui vai acontecer? Mas a maior parte dos executivos da área de saúde, em geral mais velhos, de uma outra geração, operando seus negócios tradicionais, com sistemas legados, com muito a perder, né, na mudança, muito a arriscar na mudança, eles estavam tentando mudar e acreditar na mudança, mas eles tinham mais risco para tomar, porque eles estavam, né, e talvez menos a ganhar, menos interesse, menos aptidão com aquele novo cenário. E ali, começando uma empresa do zero, você tem tudo a ganhar, nada a perder, né? Então, uma empresa menor, ela pode tomar mais risco e naturalmente inovar mais. Ela pode pensar, construir uma cultura de funcionários, uma cultura de mercado diferente. Ela, em geral, se conecta mais com o momento atual, né? Então a gente entendeu que a saúde precisava ser diferente, mais digital. E ali, junho de 2018 já, lá na padaria Santa Fé, ali na Vila Olímpia. Você, Guilherme, seu sócio. Eu e o Guilherme sentamos ali no papel de pão, ali na padaria, no guardanapo, e vamos começar uma empresa nova. O Guilherme já tinha bastante experiência na área de saúde também, já tinha fundado uma rede de hospitais, já tinha fundado uma rede de clínicas. Então, a gente entende que ali nossas habilidades, nossos sonhos, eles eram muito semelhantes ou se complementavam. Então, a gente falou, vamos construir um negócio diferente aqui para a área de saúde, né? E aí vocês montaram ali um primeiro plano de negócio e já foram para o mercado para fazer uma primeira série A aí, uma primeira captação. A gente, até pela experiência que a gente já tinha empreendendo, né? O Guilherme começou um hospital do zero, hoje tem, acho que são 8, 10 hospitais, Care, né? Clínica Premium Care.
Então tem acho que 600 leitos talvez, tal. Então ele tinha bastante experiência de negócio também. Então com a nossa experiência combinada, né, com a trajetória e tal, a gente talvez teria mais facilidade de levantar capital. E para a gente construir uma coisa do tamanho que a gente esperava construir, construir com capital próprio ou construir com menos capital, talvez demoraria muito mais. Muito mais. E talvez a mudança no mercado acontecesse mais cedo do que a gente conseguisse chegar lá. Ou seja, perderia o time. Porque os incumbentes, né, como o pessoal chama as empresas tradicionais, não é que eles não inovam, mas eles inovam mais devagar, né? Eles inovam menos, né? Mas eles inovam, eles mudam, eles constroem coisas novas. Então tem uma frase até que diz que a grande competição, né, se as startups inovadoras conseguem crescer mais rápido do que os incumbentes conseguem inovar, né? Então é uma questão de taxa de uma velocidade, né? Assim, uma taxa de crescimento entre um conseguir, né, ser rápido o suficiente para inovar e o outro conseguir ser rápido o suficiente para crescer. Perfeito. Com o modelo inovador que construiu. Perfeito. Né? Então o capital ele ajuda você a crescer mais rápido. Ele basicamente te dá tempo, ele te acelera, né, em muita coisa. Então você poder contratar gente mais preparada no começo, você poder fazer investimentos que você acredita, você poder ganhar escala mais rápido para poder até competir, porque a área de saúde é um setor que ele precisa de escala, né? Eu sempre dou um exemplo, eu tenho uma doença rara de esôfago que chama calásia, 1 em cada 100 mil pessoas tem. Para você ter um caso, você tem que ter 100 mil pessoas, né? Para você ter 10 casos, você tem que ter 1 milhão de pessoas, né? Então, muita coisa na saúde, para você criar linhas de cuidado, para você ter médicos especializados, para você ter hospitais, contratos, para você ter, né? Você precisa ter escala, porque senão você não vai ser o melhor para tratar várias coisas que são menos frequentes, né? Ou você não vai ter interesse do mercado. Quando a gente começou como SAMI, plano de saúde, vários hospitais não queriam credenciar a gente porque a gente não tinha nenhuma vida, a gente não tinha nenhum cliente. Falou, mas eu vou trabalhar com o seu plano de saúde, mas você não tem ninguém no plano de saúde. Todo o trabalho que o hospital vou ter em contratos, em cadastrar um novo fornecedor e tal, para você mandar um paciente a cada uma vez por ano, não, né? Hoje não, hoje já mudou. Hoje, depois que a gente cresceu, né, a gente tem muito mais facilidade de conseguir parcerias com os hospitais, com laboratórios, com clínicas. Perfeito. Mas a área de saúde é uma área de escala, então o capital também ajudava para isso. Assim, lá no início, depois dessa conversa do rabisco de pão lá, até chegar no primeiro aporte lá que foi 90 milhões? A gente fez uma rodada seed, que a gente não anunciou na época, mas a gente fez... A gente começou então a empresa ali na padaria, né? Vamos abrir uma empresa junho de 18, março de 19, ou seja, um pouco menos de um ano depois, a gente levanta uma rodada seed na época de 5 milhões de reais, com a Redpoint, Canary e o Nemer, que era um investidor anjo. Então, com esses três, a gente traz a nossa primeira 5 milhões de reais para começar a contratar gente, desenvolver o projeto. Tecnologia. Exatamente. Perfeito. E aí, abril de 20, a gente levanta assim o primeiro Série A, né? O primeiro investimento maior, que foi de 90 milhões, que é o Série A, acho que foi 3 de abril de 2020. Né? Perfeito. Que aí já deu uma... Que aí deu a condição para a gente virar um plano de saúde de fato. Perfeito. Porque plano de saúde, só para você começar, você tem que ter 10 milhões numa conta na ANS para garantir para os seus clientes que você tenha o colchão financeiro, caso alguém tenha um câncer, caso alguém tenha uma doença mais grave. Então, para tirar a licença de seu plano de saúde, você precisa depositar lá os 10 milhões fora o dinheiro para operacionalizar, perfeito, fora toda a montagem. Perfeito. Então, precisava de um capital maior, como a gente levantou. Perfeito. E assim, desde o início do negócio, ele foi muito focado aí em experiência do paciente, né? Sempre foi o modelo de vocês. E desde o início também focado em B2B. Essa foi a decisão de vocês, né, Vitor? Sabe que é uma bucha grande o B2C, né? Então, conta um pouquinho também dessa estratégia de desde o início já focar no mercado B2B. Eu acho que a nossa experiência na área de saúde, né, fez a gente acertar mais, né? No começo, eu acho que a gente ia acertar o público-alvo, né, como empresa, né? Óbvio que a gente gostaria muito de oferecer planos de saúde individuais, né, o B2C, mas a regulação de plano de saúde individual no Brasil, infelizmente, ela é muito ruim, ela é nociva para as empresas, a ponto de que as empresas pararam de vender, né? Simplesmente você quase não encontra, exceto talvez para Prevent Senior ou em alguma outra empresa, você não encontra mais plano de saúde individual quase para comprar, e se você encontra é caríssimo.
Então, infelizmente, a regulação tentando proteger o consumidor corretamente, mas talvez foi além do limite do que era possível fazer com outras regulações que ela mesma coloca de necessidade de atendimento, de inclusão de procedimentos na lista do rol da ANS e tal. Perfeito. Então vira uma conta negativa para as operadoras, então todo mundo tirou da prateleira. Acho que algumas empresas tentaram, né, lançar soluções lá, mas a gente já tinha uma noção que o cenário era muito negativo e a gente não quis se aventurar nessa empreitada. Acho que foi a decisão mais correta, entrar no mercado empresarial de cara, que 70%, 80% do mercado de plano de saúde no Brasil é empresarial, então a gente entende que tamanho de mercado é uma coisa muito importante quando você está abrindo um negócio. Então acho que a gente fez essa decisão certa, executou mas está sempre aprendendo, né? A gente começou com pequenas empresas, muito microempreendedor individual, né? Cabeleireiro, motorista de Uber, designer freelancer, jornalista, mercado de agência. A gente tem muita gente no mercado de agências, né? Como clientes da SAMI e tal. E em algum momento a gente entendeu que faria sentido ir para empresas maiores também. Então, mais recentemente, a gente tem entrado em empresas cada vez maiores para poder oferecer plano de saúde para elas também. E hoje, o foco de aquisição aí de cliente de vocês, assim, pensando, puxando um pouco agora para as estratégias de marketing, de aquisição de comunicação, como é que hoje vocês vêm seguindo essa linha de aquisição de clientes? Claro. Eu acho que eu gosto de contar a história, né, do como a gente fez e como a gente vem mudando. No começo, a maneira mais fácil para qualquer startup crescer é mídia paga, né? Facebook Ads, Google Ads. A gente usa muito Instagram, chegou a usar bastante TikTok também. A gente tem um vídeo no TikTok com 20 milhões de views, né, de plano de saúde. Então, assim, a gente investiu bastante nessas mídias no começo e foi uma das coisas que ajudou a gente a crescer mais. Quando a gente tinha uma base inicial de cliente já, a gente começou a fazer Member Get Member, começou a fazer clientes indicando outros clientes. Isso ainda representa uma fatia relevante da nossa aquisição. Em algum momento a gente começou a criar uma máquina de vendas para falar com empresas maiores diretamente. Então, setor de RH, né? RH, finanças, o dono. Em cada empresa depende um pouquinho da tomada de decisão, mas naturalmente o RH é muito forte. E mais recentemente a gente abriu corretoras também. Que é o canal mais tradicional, que a indústria está mais acostumada a vender. Mas para crescer mais rápido e para ser uma empresa multiplataforma, multicanal, a gente entendeu que esse canal estava na hora de abrir. Então, há uns 6 meses, mais ou menos, 9 meses talvez, a gente começou um piloto. E há uns 3 meses a gente oficializou que esse vai ser um canal relevante da SAMI. Então a gente vem crescendo, né? Esse mês de corretor deve representar já talvez uns 30% da nossa aquisição, né? E até o final do ano talvez metade. Perfeito. Né? E assim, quais foram os desafios que vocês tiveram no início da SAMI no que diz respeito a esse novo modelo proposto por vocês, né? Que é um modelo totalmente diferente do que as operadoras de plano de saúde tradicionais já oferecem para o cliente. Ou seja, vendeu ali, eles não têm nenhuma informação, né, do cliente. Como é que foi ou seja, colocar isso no mercado, um novo conceito, como é que isso foi aceito? Ainda é uma transformação, né? O Brasil tem 200 milhões de pessoas, 203 aí, de acordo com o último censo do IBGE. E a gente está com 18 mil vidas, né? Então, assim, ainda é uma base que vem crescendo, mas ainda tem muito para ensinar os brasileiros sobre esse novo modelo, né? Então a gente vem trabalhando, né, cada vez mais e lançando recentemente vídeos educativos, produção de conteúdo. Isso dentro do aplicativo, os vídeos. Dentro do aplicativo, canal do YouTube, né? Então acho que a gente ainda tem muito para melhorar e aprender também na jornada de onboarding, né, dessa primeira fase do cliente dentro da empresa. Mas o nosso modelo, né, até explicando para quem está ouvindo, o nosso modelo ele é um modelo de médico de família obrigatório. Ele é um modelo de time de saúde obrigatório. Como é o modelo dos Estados Unidos, por exemplo, o Kaiser Permanente na Califórnia, como é o modelo do Canadá, do sistema de saúde, como é o modelo inglês, e até como é o modelo do próprio SUS no Brasil, em que você tem que passar pelo médico de família ali. Antes de ir para um especialista. Exatamente. Né? O que as pessoas não estão acostumadas no plano de saúde privado no Brasil. No Brasil você tem um plano de saúde, você abre o livrinho, escolhe o especialista e vai. Mas a questão é que no Brasil 75% a 80% não tem plano. Então não dá para dizer que o brasileiro está acostumado com o modelo, sendo que o brasileiro médio não tem plano. Verdade. E a gente entendeu que esse brasileiro que tem plano e está acostumado com esse modelo está levando reajuste de 30% ao ano, está sendo expulso do plano,
né? Porque 2 anos seguidos de reajuste 30%, 40% ao ano, especialmente no PME, você expulsa a pessoa do plano, ela tem que procurar outro plano. A saúde, o mercado de plano de saúde ele deve ter crescido umas 3 ou 4 vezes no Brasil nos últimos 10 anos, mas não foi por aumento de beneficiário, foi por aumento de custo, né? Então, quem tem um plano, um pedaço deles leva reajuste alto e consegue continuar pagando, então o mercado cresce. Mas a verdade é que novas pessoas não conseguem pagar, né? Não dá para trazer pessoas para esse setor se o plano de saúde é uma coisa cara no Brasil. Verdade. E quem tem fica levando reajuste, então um pedaço das pessoas acaba saindo e voltando para o SUS. Então a gente entendeu que o modelo, por mais que fosse um modelo novo, ele é um modelo necessário. Né? Quando as pessoas me perguntam, você tem certeza que o modelo de vocês vai pegar, né? O modelo do médico, eu acho que não tem opção, né? Não é sustentável, né? Ano passado foi o maior prejuízo da história dos planos de saúde. Na média eles fizeram menos 10 bilhões, menos 11 bilhões de reais. Eu tô com esse número aqui, verdade. De resultado. Exatamente. E assim, ninguém vai ficar, né, numa empresa que dá resultado negativo. Né? Nenhum investidor vai investir, ninguém vai fazer tecnologia, ninguém... Então, o mercado não vai evoluir, né? O mercado não vai evoluir se as empresas não derem lucro. 11,5 bi, né? De 22 E esse é um ponto importante que as pessoas precisam entender, que o mercado que não dá lucro não evolui. Porque o mercado que não dá lucro, ninguém quer investir. Né? O mercado que não dá lucro não tem dinheiro para reinvestir em melhoria. Verdade. Né? Verdade. Então, o plano de saúde ele precisa dar lucro. Porque ele precisa dar lucro, ele precisa reinvestir, ele precisa dar lucro, ele precisa atrair investidores novos, ele precisa movimentar o mercado para ter melhores empresas. Verdade. O mercado que não dá lucro, ninguém quer investir lá, ninguém quer trabalhar lá, ninguém quer... então, para o brasileiro ter mais e melhores planos de saúde, o plano precisa dar lucro. E ano passado foi o pior prejuízo da história. Então, assim, as empresas, a gente vê o exemplo da Allianz esse ano que saiu do Brasil. Que a Allianz falou, eu não quero brincar mais de plano de saúde, porque esse negócio está dando prejuízo, né? A gente vê um monte de plano de saúde sendo vendido. Há 20 anos atrás, a gente tinha 2 mil planos de saúde no Brasil. Hoje são 700. Caramba! Né? Uma das razões que é a consolidação, né, comprando planos de saúde que não eram mais viáveis, só que mesmo os grandes não estão mais viáveis, né? A gente está vendo as grandes Carteira operadoras... ruim, né? Entendeu? Então, assim, a gente precisa trazer um modelo novo, e um modelo novo que entregue medicina melhor, porque ninguém está feliz com a medicina atual, mas que também seja sustentável, que seja lucrativo, né? Porque assim, é um desafio muitas vezes falar de lucro na área de saúde, porque a gente mexe com a vida das pessoas. Mas tinha uma coisa que o ex-presidente sírio-libanês falava, que falou assim, gente, o padeiro mexe com pão, que é comida, que é sagrado, ele tem lucro na padaria. Perfeito. E você deixa seus filhos brincar com os filhos do padeiro, porque ele não é... Agora, se o médico, ou a operadora, ou o hospital tem lucro, nossa, entendeu? E outra coisa, não tem dinheiro para todo mundo, para tudo. Verdade, né? A ANS recentemente aprovou um medicamento de 9 milhões de reais. Né? Uma dose de um medicamento de 9 milhões de reais. Óbvio que se eu fosse o pai de uma criança que fazia medicamento, eu ia querer. Verdade. É justo. Mas tem uma empresa que fez uma análise e, na média, esse medicamento aumenta R$40. Só esse medicamento. Aumenta R$40 o custo médio de plano de saúde no Brasil. Caramba. O ticket médio de plano de saúde no Brasil é R$300. Ou seja, ele aumenta um medicamento sozinho para um grupo muito específico de pessoas. Vai impactar em toda a cadeia. Ele aumenta 10, 15% o preço para todo mundo. E quando o plano de saúde aumenta 10 a 15% o preço para todo mundo, a gente está falando de 5 milhões a menos de pessoas com plano de saúde. Porque num país salário mínimo é 1.000 e poucos reais, se o plano de saúde custava 300, ele passa a custar 450, você para de ter plano. Verdade. Verdade. Então, a gente acaba tendo uma visão muito individualizada do assunto, e às vezes tomando decisões individualizadas e não vendo que o setor todo está sofrendo. Verdade. Não vendo que está todo mundo na fila depois. O plano de saúde está sucateado. Então, mas... E o engraçado, né, Vitor? Assim, a gente estava conversando em bastidores, eu estou nesse mercado de saúde já há alguns anos, né? Já empreendendo, conheço um pouco de como funciona. E aí a gente tem uma eterna briga entre os prestadores, entre as operadoras, porque a tabela está defasada, mas o sistema também... Então, ou seja, a gente está com uma estrutura, de fato, que não vai se sustentar, né, cara? É isso, assim, a gente entendeu que ninguém estava feliz e que o modelo atual, com melhorias incrementais, ele não ia ser resolvido, né? Então a gente entendeu que precisava mudar, e mudar desde o começo. Então, assim, a pessoa entra no plano, médico de família obrigatório, ela faz um embarque em que a gente passa a conhecer a história dela. Legal. E passa a atender quem ela é, qual que é a história dela, ter os dados.
a gente se conecta com os hospitais e médicos que ela vai para ter acesso aos dados e poder ter uma jornada completa, né? Perfeito. Ter o seu histórico médico organizado para tratar melhor de você, entender, né, as suas patologias, a sua história. E a gente tem que... A medicina boa, ela é cara. A medicina ruim, ela é mais cara, né? Então, a gente precisa, né, entender que a gente precisa fazer boa medicina. E boa medicina que é mais barata do que a medicina ruim, porque a medicina ruim não resolve, ela empurra, ela deixa complicar. Então, para fazer boa medicina, né, a gente precisa conhecer mais o paciente. Verdade. Aí precisa cuidar de verdade, ser proativo, né, no cuidado. E o trabalho que a Sami faz de cuidar das pessoas com a estratégia de saúde da família, né, é cuidar de maneira integral, cuidar com profundidade, cuidar de verdade, ela vai entregar uma medicina melhor e mais barata. Perfeito. Porque a medicina melhor ela é mais barata que a medicina ruim. Porque a medicina ruim não resolve, ela empurra, as coisas pioram e depois fica mais grave, mais caro. Isso é verdade. E vocês têm uma estratégia bem interessante, né? Dentro desse conceito de medicina preventiva, né? Inclusive com parceiros como o Gympass, né? Todos os usuários, obrigatoriamente, eles já têm esse serviço agregado? Perfeito. Todos os usuários têm o Gympass incluso no plano. Que legal, né? cara. A gente entendeu e queria passar essa mensagem desde o começo que a gente queria ser mais do que uma carteirinha para você ir no médico, né? Então, naturalmente, ser uma carteirinha para ir no médico já é difícil, porque tem agenda dos médicos, bons médicos, custo da medicina, protocolos. Então, ser um plano de saúde apenas já é muito difícil. É só ver o resultado dos planos de saúde atuais no Brasil e a experiência que eles entregam para os clientes. Mas a gente, desde o começo, queria passar uma mensagem de que a gente queria ser mais que um plano. De que a gente queria, não só com o time de saúde, com o médico de família, enfermagem, participar da sua vida de maneira mais ativa e preventiva, mas também participar da sua vida fora do contexto médico. Né? Então, poxa, o plano de saúde paga a sua academia. Que legal, a gente entendia que isso fazia sentido. Né? E agora, com benefício de medicamento, por exemplo, o plano de saúde pagar um pedaço do seu medicamento, te acessar. Então, a gente vê que cada vez mais a gente vai participar da vida das pessoas de maneira mais completa, porque saúde é muito mais do que ir num bom hospital, entendeu? Perfeito, saúde começa em casa, na alimentação, na educação, no CEP, né? Saúde E quando a gente só foca em entregar um bom médico para você, eu sou muito míope, muito limitado na nossa capacidade de intervir. Quando eu estou focando na vida inteira da pessoa, né, a gente pode ter um potencial 10 vezes maior de influenciar a saúde de alguém. Isso é verdade. E você deve ter uma adesão fortíssima, né, dos usuários, né, utilizando, né? Você falou, a informação que vocês têm na mão é algo que os dados hoje valem ouro, né, para vocês, né? Isso é uma coisa legal, porque a gente tem os dados, né, de acesso das pessoas à academia. Tem esse compartilhamento de dados aí, né? Tem. Perfeito, então, quem não mede não gerencia, né? Então não tem como eu entregar para as pessoas uma saúde melhor se eu não souber se elas estão indo fazendo exercício físico ou não, por exemplo. Né? Então a gente tem acesso a esses dados e né, começa agora a combinar com outras coisas para poder fazer análise. Legal. E o que a gente percebe é que as pessoas que utilizam, em geral, têm um engajamento maior com o plano e tem um custo menor. Né? Então acho que foi uma estratégia bem acertada, né? Que a gente pretende continuar. Perfeito. Falando um pouco aí de cenário aí, como é que foi o ano de 2022 para vocês? Em nível de faturamento e quantidade de vidas, como é que vocês fecharam? A gente terminou anualizado, acho que na casa de 60 milhões de faturamento. A gente terminou com, não lembro o número exato, talvez 12 mil vidas mais ou menos, né? 12, 13, não lembro exatamente o número, mas alguma, né? Algo nessa casa. E a gente cresceu, foram acho que 2,6 vezes, né, em número de membros e acho que 3,5 vezes em faturamento, alguma coisa assim. Então é muito difícil uma empresa triplicar ou quase triplicar, então foi mais ou menos o que a gente fez ano passado, então foi um ano bastante intenso. Ao mesmo tempo, a gente, exatamente para ser eficiente para os nossos clientes e construir um plano de saúde eficiente e mais barato, e também acompanhando a taxa de juros aumentando no mercado, capital muito mais difícil de captar, a gente também vem buscando eficiência constantemente. Naturalmente, você precisa às vezes construir algumas coisas no começo e depois você vai ganhando escala, eficiência e você não precisa mais construir tanta coisa do zero conforme a empresa vai escalando. Né? Perfeito, porque assim, a Sami hoje é um plano low cost, né? Ou seja, vocês estão posicionados ali. E existe um desafio grande de ser um plano
Low cost e você ter eficiência, né? Parece que são coisas antagônicas aí, né? Mas vocês veem... Eu acho que assim, a pessoa compra um plano de saúde para não usar. Exatamente. Como seguro de carro, como tudo. Exato. Exatamente, é isso E aí. aí, quando você compra um plano de saúde para não usar, você quer pagar o menos possível porque você quer garantir que você vai ter o nível de serviço que você espera quando e caso você precisar, mas você quer pagar o menor preço possível. Né? Então o preço é um fator muito importante na área de saúde, né? Especialmente ainda é um fator de decisão importantíssimo, né? Fundamental. Mesmo quando você fala com empresas, ou talvez mais ainda quando você fala com empresas, em que aquela linha de custo é uma linha importantíssima. Isso é verdade. Né? A segunda maior linha de custo das empresas é plano de saúde depois da folha de pagamento. Verdade. É salário e plano de saúde, né? E na média das empresas, né? 12%, chega a 15% da folha. Em algumas empresas que tem ali talvez um modelo diferente, às vezes o plano de saúde é mais caro que a folha de pagamento, né? Depende do plano que a empresa oferece, depende do tipo de contratação das pessoas e tal. Então, é um benefício muito alto, né? Um benefício muito caro, né? Então, a eficiência é o nome do jogo, né? Para você ser bem sucedido, mas com qualidade, né? Então, o desafio de crescer com qualidade e eficiência é gigante. Assim, falando também desse índice de sinistralidade, né, do ano passado, bateu 93%, né, cara? Do mercado geral. Do mercado geral, né? Se a gente for pegar o modelo da SAMI aí, vocês devem ter um índice muito mais baixo, né? A gente fez 70% ano passado. Ou seja, essa diferença percentual gera um resultado... E é a margem de lucro que precisa para poder investir, Perfeito. Né? Não tem como as pessoas quererem que a saúde tenha uma experiência como a Amazon ou como o Netflix, se o plano de saúde não tiver dinheiro para investir em P&D, em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, para poder, porque quando você fala de inovação, a única fórmula que funciona de inovação é tentativa e erro. Né? Você vai tentar 10 coisas, uma delas talvez dê certo. Isso é como se faz inovação. Só que para você conseguir financiar 10 coisas, para talvez metade de uma delas dar certo e você criar uma coisa disruptiva, melhor, inovadora, você tem que ter capital para financiar 10 coisas. E para você ter capital para financiar 10 coisas, você tem que ter margem de lucro. Né? No começo, a gente se financiou muito com capital de terceiros, né? com investimentos que a gente recebeu e tal, mas isso é limitado. Né? Em algum momento a empresa tem que gerar a própria lucratividade. E ao mesmo tempo, se a empresa consegue entregar uma boa medicina, mas não tem resultado financeiro, tem um questionamento se realmente ela inovou ou só está gastando mais dinheiro. Né? Porque dá para tratar melhor e gastar mais dinheiro, mas as pessoas conseguem pagar essa conta. Né? Então o desafio é entregar medicina de qualidade a um custo que as pessoas consigam pagar e que tenha margem para que a operadora continue investindo numa medicina, numa experiência cada vez melhor. Perfeito. E se a gente for falar, por exemplo, esse modelo, né, essa proposta diferente hoje que a SAMI, né, colocou no mercado, como é que hoje vocês vêm se diferenciando assim, na comunicação, a forma de se comunicar com o público-alvo ali que você quer atingir, ou seja, os potenciais clientes? Vocês se vendem de fato como uma empresa diferenciada? Quais são os diferenciais? Qual é o foco assim deu para entender? O foco que vocês têm para aquisição? Claro, eu acho que a primeira coisa é tentar explicar para as pessoas que a gente porque os grandes, eles vão por preço, né? Perfeito. Tipo, preço tal, o cara vai comprar por preço. Perfeito. Vocês, não é só isso. Perfeito. A gente, principalmente através das matérias de imprensa que a gente faz, né, com os principais veículos, né, Exame, pequenas empresas, grandes negócios e tal, a gente está sempre tentando explicar o modelo novo que a gente, né, trouxe, replicado da Europa, do Canadá e tal. A gente tenta trazer esse modelo de atenção primária com telemedicina, com troca de dados, né, com uma visão de saúde mais completa. A gente tenta explicar esse conceito em todas as coisas de imprensa que a gente faz. Nas comunicações que a gente faz para as pessoas, também passar essa mensagem de que a gente quer ser mais que um plano de saúde. Perfeito, né? Perfeito. E que como plano de saúde a gente também quer ser melhor e quer ser diferente. Mas a gente também, falando de marketing e aquisição, acho que um dos sucessos da SAMI até agora foi também tomar cuidado para não tentar mudar radicalmente a maneira como as pessoas compram no primeiro momento, porque o que pode acontecer é elas estranharem demais, não entenderem e falar, mas o que é isso? Né? É um cartão de desconto, é uma clínica, é uma corretora, né? Então é importante falar, não, olha, é um plano de saúde que tem esses hospitais e custa tanto. Perfeito. E ser competitivo aqui. Né? Perfeito. Que é o básico, ó, a minha rede é essa,
Basicamente Exato. ele vai, ó, atende hospital, tá, hospital, Exato. tal. E aí, agora construir com uma base inicial, né, com uma experiência melhor para os clientes do que naturalmente no começo que a gente estava em construção. Perfeito. Agora com o desenho, agora faz mais sentido a gente ir devagar, falando mais e mais. Perfeito. E ao mesmo tempo, o mercado devagar está entendendo, porque não é só a gente que está falando disso. Sejam grandes ou pequenas operadoras, todo mundo está gastando um pouquinho da sua verba de marketing, educando um pouco o mercado, tentar fazer Trabalhando isso. o brand awareness aí, né? E não só o brand awareness, mas a venda de um novo modelo. Perfeito. A explicação, né, de um novo modelo. E as operadoras fazem isso de diferentes formas. Uma maneira é quando uma grande operadora contrata propaganda na televisão para falar do cuidado certo, na hora certa, nem mais nem menos, né? Esse é um exemplo. Quando elas ajudam a educar um novo modelo, né, com o grande gasto de televisão que elas fazem. Uso e tal. consciente do plano. E Uso tudo consciente mais. do plano, contra fraudes, de reembolso, etc. Essa é uma maneira que elas educam o mercado. A outra maneira é quando elas passam 40% de reajuste para os clientes e falam assim, ó, então, esse modelo aí que você comprou, esse aqui que eu te entrego de volta. Né? E para você manter esse modelo rede aberta, livre escolha, né, use como quiser, o reembolso que você quiser, esse modelo isso custa aí. 40% a mais cada ano. Então, acho que devagar todo mundo está sendo educado de que o modelo atual não funciona. Então, todas essas coisas que impulsionam o modelo da SAMI como um candidato ao modelo vitorioso, né? E tudo que a gente estudou, a gente tem muita confiança de que esse modelo e a gente está vendo os resultados agora dentro de casa, já desses 2 anos e meio, né? De plano de saúde. Né, acho que a expansão dessa estratégia para o Brasil vai permitir que muita gente tenha um plano de saúde melhor e mais barato. Essa era a minha próxima pergunta. Hoje a SAMI está ainda aqui no mercado de São Paulo, né? Perfeito. A gente começou na cidade de São Paulo em novembro de 2020. Em junho de 2021, a gente entrou em mais 6 cidades. Osasco, Guarulhos, Taboão, Santo André, São Bernardo e São Caetano. E a gente não pretende fazer expansões estaduais assim para outras cidades, outras capitais do Brasil tão cedo. Né? A gente entende que São Paulo é a maior cidade das Américas, né? São 12 milhões de pessoas, acho que 22 milhões nas grandes São Paulo. Né? E a gente tem muita coisa para fazer aqui ainda. Esse é um negócio, como eu comentei, de escala. Né? Então, só que você ter escala nacional, mas não ser relevante para ninguém localmente, acho que a gente não acha que é uma boa estratégia. Então a gente prefere ser relevante para os parceiros que a gente tem hoje. Perfeito. Né? E a gente vem claramente vendo o aumento da nossa relevância para esses parceiros. Ao mesmo tempo, a operação de saúde é uma operação complexa, né? De muitas especialidades. Hoje existem pelo menos 50 especialidades médicas. Né? E aí quando alguém vai lá e solicita um super especialista de alguma coisa e você não tem, é um trabalho grande que dá. Então a gente quer criar uma super experiência, né? E uma super operação para as pessoas em São Paulo, região metropolitana. Validar primeiro aqui para depois Exatamente. expandir. Então, a gente não tem pressa de fazer expansão nacional. Se a gente encontrar algum modelo que faça sentido, talvez a gente faça, mas não é a primeira prioridade. Perfeito. E 2022, você falou de 18 mil vidas, né? Não, a gente fechou com 12 mil, 13 mil, hoje está com 18 mil mais ou menos. Hoje 18 mil vidas. 18 mil, exato. Se a gente for falar aí de perspectiva futura para a SAMI aí, 2023, qual é o objetivo de vocês aí, a nível de tanto de crescimento de base de carteira, como também de faturamento? Claro. A gente deve dobrar esse ano, mais ou menos, né, com capital mais caro, com juros a 13%. Naturalmente, né, a gente está muito mais cuidadoso nos nossos investimentos. Né? Então, não devemos triplicar como ano passado, mas ainda a empresa cresce bastante, né, só pelo modelo, pelos canais. Então, esse ano deve aproximadamente dobrar e deve passar de 100 milhões de faturamento, né? Talvez chegar em 120, alguma coisa assim. Perfeito, cara. Perfeito. Muito bom. E Vitor, hoje vocês têm cerca de 400 funcionários, né? E engraçado que 100% hoje remoto do seu time, né, cara? E a SAMI surgiu assim, né? 100% remoto. Quais são os desafios de gerenciar um time assim, cara? 100% remoto. Eu acho que é engraçado, né? Porque quando a gente já está fazendo isso há
3 anos, talvez, né? Que foi de março de 2020, que é a pandemia, 13 de março. Nós estamos em 2023, já passamos da metade. Então, mais de 3 anos no remoto, né? Perfeito. Eu brinco agora que a nossa sede é no metaverso, né? Nosso escritório é no Google Meet. Acho que no começo, especialmente para quem vinha de empresas no presencial, né? Acho que tinha um desafio maior de como é que é esse modelo. Ainda quando a gente contrata pessoas que estão no modelo 100% presencial, elas ainda estranham um pouquinho, mas em geral, quando elas acostumam, elas gostam muito. Porque assim, o grau de liberdade, qualidade de vida é muito melhor para as pessoas do que no modelo tradicional. Perfeito. E a gente aprendeu a fazer funcionar, né? Acho que depois de 3 anos, obrigatoriamente, tinha que fazer funcionar. Perfeito. Né? Então, os rituais que a gente construiu, as ferramentas... Para fortalecer cultura também, Exato. né? Eu acho que é sempre um aprendizado, né? Acho que estamos constantemente aprendendo. Até agora, pós-pandemia, eu acho que o presencial ele volta a ser uma possibilidade, né? Eu acho que a gente está aprendendo quando usar alguma coisa do presencial, porque durante um período da pandemia a gente não tinha opção. Verdade. Tinha que ser remoto e ponto. Então não tinha muito o que reclamar, tinha que aprender com o que tinha. Verdade. Agora que o remoto voltou a ser uma possibilidade, a gente às vezes vem discutindo quando usar, né? Então, por exemplo, a gente começou a fazer trimestralmente um encontro com as lideranças para poder sentar um momento junto, criar relacionamento, Perfeito. aumentar ali a empatia dos times, dar um direcionamento ali um pouco melhor das metas, das coisas. Mas ainda é uma ferramenta muito pequena e eu sinto que assim, ela faria falta se não existisse, mas ainda não é fundamental na nossa estratégia. Eu acho que ela vem agregar e melhorar a integração das lideranças, né? Ela vem a facilitar as discussões de estratégia e tal. Mas se tivesse mais 1 ou 2 anos de pandemia e tivesse que ficar no remoto, eu acho que... Tava tranquilo. Pô, cara, que bom. E assim, a gente vem acompanhando também o movimento de consolidação de grupos, né, de saúde. Então, a gente tem um modelo, o exemplo aí da Sul América e da Redditor, né? Ou seja, um grupo hospitalar com uma operadora, né? Apvida, Notre Dame. Como é que isso, de alguma forma, você vê que é algo que pode restringir um pouco o mercado para vocês? Ou de que forma você enxerga isso aí, esse movimento aí? Não, acho que é difícil falar de restrição de mercado, porque, de novo, é um mercado que 80% não tem plano de saúde e quem tem está tomando reajuste alto. Verdade. Né? Mesmo nas operadoras verticalizadas, mesmo, né? Então, eu acho que é uma resposta dos grandes, né? Tentando salvar o próprio modelo. Perfeito. Mas eu vejo muito pouca agressividade, né? Ou competitividade que esses modelos, essas mudanças necessariamente tragam. Acho que vão trazer um pouco, naturalmente, trazem uma certa proteção ao negócio deles, né? Ou tentam trazer. Mas o mercado ele é tão grande, seja do segurado ou do não segurado de plano de saúde. Ao mesmo tempo, o estado atual é tão ruim e as operadoras tradicionais têm dificuldade até para manter o estado atual, né? Que eu acho que assim, não me preocupa a restrição e acho que o modelo que a Sami está criando ele é tão diferente sobre alguns aspectos e ele tem tantos ganhos por ser diferente que as operadoras tradicionais elas não vão conseguir replicar no curto prazo. É essa da velocidade que você falou, né? E acho que a gente vai capturar o nosso próprio valor, né? Eu acho que eu dou muito exemplo dos bancos digitais, né? Acho que tem muita semelhança com o que a gente está fazendo com o que eles estão fazendo. Perfeito. Eu acho que os bancos digitais tomaram um espaço super relevante, especialmente no Nubank, por exemplo. O Nubank agora, essa semana, já... Mas os grandes continuam a existir, né? Eles podem ter perdido, né? Perdem posições, perdem um pouco de lucratividade, etc. Mas não é que esses bancos morreram, né? Longe disso, alguns deles têm ótimos resultados ainda, até melhores do que alguns bancos digitais. É verdade. Então, eu acho que o novo e o velho vão coexistir durante muito tempo. Cada um com seu modelo ali. E não tem empresa nenhuma que atenda todo mundo, né? É estratégia errada de negócio, especialmente no começo, tentar acessar todos os públicos, né? Verdade. Então, hoje você já tem empresas que atendem um público mais low cost, você tem empresas que atendem um público mais premium, você tem empresas que especializaram no pessoa física, idoso, como o caso da Prevent Senior, você tem empresas regionais, né, que são muito diferentes
e da escala, você tem as Unimedes no Brasil inteiro, né? Atendendo talvez muito melhor do que muitos planos nacionais, né, localmente. Verdade. Então, são muitos públicos diferentes, com expectativas diferentes, modelos de contrato, preços, redes, localidades. Então, eu acho que a Sami está escolhendo ali o seu nicho e está vencendo ali no seu nicho. E cada vez que for fazer uma expansão nova, vai ter que refletir sobre os custos da próxima etapa, né? Perfeito. E falando de missão, você achou sua missão aí, né? Com a Sami, né, cara? Eu brinco que, assim, como médico, e não brinco não, mas eu falo a verdade, como médico e como profissional, como empresário, assim, se eu ficar 20 anos, né, na Sami, eu não vejo nenhuma outra missão, assim, ou quase nenhuma outra missão que seria mais relevante do que essa, de dar acesso às pessoas, de cuidar das pessoas de verdade, de participar da vida delas, sim, mudar a história do cuidado da saúde, porque o que tem hoje de pessoas morrendo precocemente por falta de tratamento, falta de diagnóstico, o que tem pessoas com sequelas por tratamento ou diagnósticos que não aconteceram na hora que deveriam acontecer, por não ter acesso, pessoas pagando muito mais do que deveriam, do que precisariam, talvez o sistema fosse mais eficiente. Uhum. Então, assim, eu acho que encontramos um modelo de empresa super desafiador. Comentei aqui alguns dos desafios, né? Mas uma empresa, uma missão e um modelo que, se Deus quiser, vai sim, vencer e vai continuar podendo inovar e provocar mudanças. E mesmo quando a gente faz alguma coisa que algum concorrente copia, né? Eu acho, né, também é bom porque positivo. Você tem uma... Tá no caminho certo também, né? Assim, o mercado vai mudando. É muito difícil você ser inovador sozinho também. Isso é verdade. Porque você tem que o custo de educar o mercado todo, né? O custo de comprar todas as inovações e as que dão dar errado, você custear todas e sofrer todas. Então, acho que é um pouco mais fácil e talvez necessário para que mudanças aconteçam quando o mercado inteiro está mudando e o mercado precisa mudar. Perfeito. E acho que todas as pessoas, eventualmente, que não trabalham na área de saúde, mas são usuários de plano de saúde, né? Os que estão eventualmente escutando aqui, eu espero que elas entendam que precisa fazer conta, né? Eu acho que muitas das pessoas têm expectativas do plano de saúde, ou do hospital, ou do médico, e não fazem conta do quanto as coisas custam. Exato. Né? Do quão difícil é fazer. Acho que é uma demanda genuína do consumidor, né? Das pessoas demandarem o melhor, ao menor preço, e a gente trabalha para entregar isso, mas não é trivial e o setor tradicional não conseguiu. A gente está tentando, né, com bastante esforço, chegar lá. Mas é uma batalha longa que vale a pena, então a gente está lutando, mas que envolve mudança cultural de todo mundo, né? Verdade. Sobre o modelo, sobre a expectativa, etc. Vitor, meu amigo, quero te agradecer mais uma vez. Acho que o papo Deus, aqui, a gente precisaria de mais um episódio para a gente falar de mais coisas, mas acho que nesse episódio aqui de estreia, seu conteúdo foi extremamente enriquecedor. Mais uma vez, parabéns. Assim, acho que a Sami hoje é um benchmark. Valeu. De fato, vocês chegaram para criar uma disrupção no mercado, de fato estava precisando mesmo. E num primeiro momento, tudo que é novo, né? Você tem aquele olhar desconfiado, mas depois as pessoas começam a falar, olha, tá dando certo, acho que o caminho que os caras estão seguindo ali é o correto. E aí certamente vocês vão fazer com que essas tradicionais aí comecem a pensar de forma diferente, né? Talvez não na velocidade, né, para benefício de vocês, mas o trabalho que vocês vêm fazendo é fantástico. Eu acho que é extremamente necessário e importante. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite. Sei que seu tempo é extremamente escasso. Eu te agradecer mais uma vez, cara. Obrigadão, hein? Eu que agradeço, né, o convite, todo o pessoal que contribuiu aqui da produção e, espero que o pessoal goste aí do conteúdo, contribuir para mudar a saúde do Brasil para todo mundo. Com certeza, pode contar com a gente aí com a Saúde TV também, tá? E para vocês que ficaram acompanhando até aqui o episódio, vou pedir mais uma vez, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Aqui a gente vai trazer muitas novidades, muitas dicas, né? Muitas cases de sucesso no mercado de saúde. Segue a gente também nas plataformas de áudio, tá? Onde vocês vão estar ali recebendo mais informações. E até o nosso próximo episódio. Um grande abração para vocês aí.